Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio da Rede Luna. Hoje a convidada da Rede Luna é a Tati Santiago. A Tati é uma executiva de uma empresa de tecnologia, tem um cargo de direção América Latina. Ela é mãe de dois, ela é voluntária, engajada, presidente do diretório de São Caetano do Sul do Partido Novo. Tati, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite para conversar um pouquinho com a Rede Luna. Então, vou começar com a primeira pergunta, a pergunta clássica da Rede Luna. Vou pedir para a Tati Santiago se apresentar, se descrever. Quem é a Tati? Sua origem, seus valores, sua visão de mundo, sua história. Vamos lá. Perfeito, obrigada, Bel. Eu sou originalmente Tatiana Santiago, não me reconheço muito mais Tatiana. Sou filha de duas pessoas bastante simples, neta de pessoas mais simples ainda, neta de um encanador, de uma cabeleireira, de uma dona de casa. E sou filha de pais que, através do seu trabalho, né, conseguiram dar uma educação melhor para mim e me abrir possibilidades de ter uma vida melhor. Eu construí uma trajetória, sempre fui uma pessoa muito determinada e muito sonhadora, e eu sempre sonhei em ser livre por meio da minha independência financeira. Então, com isso, eu construí uma carreira, né, muito galgada no planejamento, e hoje eu sou, além de uma executiva numa empresa multinacional, também sou casada com o Fábio e sou mãe de duas crianças maravilhosas. Muito bom. E, Tati, você já está há alguns anos aí à frente ou presidindo o diretório do Partido Novo em São Caetano do Sul, né? Queria entender onde foi, qual foi o momento, o que te motivou a decidir entrar na política, sendo que, pelo que você conta, não tinha histórico político nenhum na sua vida. Exatamente. Eu nunca tive nenhum envolvimento político partidário. Eu sempre gostei muito das questões políticas em si, né? Eu sempre acreditei que a política realmente exerce uma força em nós como cidadãos muito forte, muito poderosa. E sempre me incomodou muito a forma da gente fazer política no Brasil. Mas eu nunca pensei em ter envolvimento político partidário, nunca concorri a nada. Mas aí um dia alguém me comentou sobre um grupo de pessoas que estavam tentando montar um partido de não políticos. Aí eu falei, um partido de não políticos. Eu falei, isso faz sentido para mim, porque eu não sou política, não quero ser política, mas quero apoiar esse projeto, porque é o que eu acredito. Eu sempre acreditei que as pessoas comuns teriam que ter voz na política, né? Que não que fosse uma coisa, uma herança, né? Mas que, tipo, se eu quisesse hoje falar, eu quero me candidatar, eu queria ter uma plataforma que me permitisse ter a minha voz dentro da política. E aí eu vi o processo de assinar as fichas para mandar para validação do TSE, coisa e tal. Eu pedi as fichas, assinei, peguei as fichas, pedi para meus amigos, meus parentes. Eu falava assim, assina aí, que é para a gente criar um partido novo, né? E aí eles falaram assim, mas para quê? Eu falei, é um partido de não políticos. Eu falei, os não políticos precisam ter espaço, né? E foi assim que surgiu o meu engajamento com o Novo. Quando o Novo conseguiu o registro, eu praticamente imediatamente me filiei. E a partir de então foi se formando um grupo em São Caetano, a minha cidade. E aí a gente começou a atuar junto, fazer os eventos, e eu comecei a participar mais desse universo, né? Mas de uma forma muito voluntária, no sentido de estou fazendo alguma coisa, estou exercendo a minha cidadania. Essas são as palavras, né? Eu acho que, de alguma forma, você tem que ter um partido, que nem te obrigam a ter um time de futebol. Eu acredito que todo mundo deveria ter um partido com o qual ele se identifique e que ele leve essa bandeira para esse partido se fortalecer, para que a voz possa ser ouvida. Então, eu comecei a atuar nesse núcleo,
né? E a gente fez todo o trabalho para conseguir cumprir as metas que o Novo tinha colocado para a gente poder ser um diretório e concorrer nas eleições municipais. E aí foi um esforço de todo um grupo que conseguiu fazer com que o São Caetano pudesse participar, né? E São Caetano tem uma característica muito interessante, que eu brinco que é a cidade do Novo, né? Porque a gente tem tido resultados muito expressivos na cidade para o Novo, comparando com outros partidos. E com isso a gente vem engajando mais pessoas para fazer parte desse projeto. E aí, uma vez que foi instituído um diretório, tinha que ter pessoas responsáveis por ele. E eu fui uma das pessoas que fui escolhida para ser a representante. E foi muito interessante, porque eu não queria ser a presidente. Desde o começo, eu queria ser a vice-presidente. Eu não me via no papel da presidente, né? E foi um momento muito interessante, porque foi no momento que eu fui promovida no meu trabalho também, o qual eu também não queria ser a diretora, né? A gente tinha um diretor que saiu, e eu falei assim, não, eu não quero ficar nessa posição, eu tô bem do jeito que eu tô, eu era a gestora de marketing da empresa. Falei, não, a gente arrumou uma pessoa no mercado, né? E todo mundo falando, não, tem que ser você. E foi mais ou menos na época da questão do Novo também, da presidência. E aí eu, muito reticente em assumir ambas as posições, impressionante, eu não queria. Eu realmente estava fugindo, né, dessa responsabilidade. E aí eu me planejei para fazer um curso de liderança feminina no Babson College, em Boston. Eu falei, eu vou fazer esse curso meio que para mim, uma coisa para mim mesma, sabe? Eu queria um pouco falar, eu preciso de umas férias de uma semana da minha família, que eu tô ficando louca, mas eu não pode ser não pode ser simplesmente férias por férias, né? Então eu vou achar um objetivo para tirar essas férias. E aí eu fui para Boston fazer esse curso e foi uma imersão incrível, assim, várias questões são muito pertinentes a ser mulher, como a gente cresce, como a gente é educada, como a sociedade nos vê e como a gente se vê, né? Então, assim, a gente não de certa forma, não existe algo que te levanta, né? Então, você precisa sempre contar com uma rede de apoio, com um networking de pessoas que te incentivem, que vão, porque assim, se depender só de você, é muito difícil você ir sozinha. E eu estava tendo esse empurrão, né? E eu falei assim, não, então chegou a hora, então vamos assumir essa questão. E aí, o curso, mas a minha iniciativa de aceitar todas as posições, culminou de eu falar assim, não, eu quero fazer uma liderança que seja a minha liderança, da forma que eu acredito, de uma forma leve, de uma forma muito profissional, muito respeitosa, né? E aí é interessante, né? Porque você vai traçando as suas próprias metas, né? Então, no partido, eu tinha a meta da gente construir um time, né? Dos 5 dirigentes municipais. E eu fui unindo esse time com base nas características que eu achava interessante nas pessoas com as quais eu convivia. Não necessariamente as pessoas tinham laços de amizade comigo, não eram pessoas que eu conhecia antes do Novo, mas que pelos posicionamentos deles, eu fui montando um quebra-cabeça, né? E hoje eu me orgulho muito disso. Por quê? Porque eu vi que eu tenho essa característica de saber montar um time, né? Então, o Novo, o voluntariado, ele vem muito para te fortalecer e para você se permitir testar, né? Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo para todas as mulheres, eu falo, se envolva no projeto voluntário. Se envolva e assuma o cargo mais alto que você puder nesse projeto. E testa, e se prova. Porque você vai ter a mais autoconfiança para chegar no momento profissional
e assumir outras posições, né? E no meu trabalho foi a mesma coisa, eu não queria, e aí acabou que eu fui, e assim, e tá indo super bem, Que né? bom. Então, é uma coisa assim... Seu trabalho, você trabalha numa empresa do setor de tecnologia, né? Também. Então, você tá com um pé na política e com outro pé em tecnologia, ou seja, são dois setores que são predominantemente masculinos, né? São predominantemente masculinos. Existe um pouco de você se aventurar, né? E tipo, e ter ser um pouco desbravadora, né? De tipo, não interessa, né? Não pode se incomodar muito com essa coisa de ser homem ou de ser mulher, você vai, né? Então, e o que eu sempre acreditei é que você tinha que ir da sua forma, do seu jeitinho, do jeito feminino, do jeito acolhedor, do jeito respeitoso, empático. E no final eu vejo que assim que ser mulher na liderança é uma vantagem gigante. Por quê? Porque você não está ali para competir, você está ali para construir. E isso daí faz muita diferença, sabe, no resultado. Parece que as bases são mais sólidas, né? Então, o que eu sempre falo no trabalho, né? Eu não podia perder nenhum consultor, porque imagina, os consultores são as pessoas técnicas que colocam a mão na massa lá numa implementação. Então, a gente vende um contrato, né? Os consultores são os que fazem toda a implementação, configuração, e é algo que você não repõe muito fácil. Né? A pessoa, até ela aprender, vai um tempo de aprendizado. Então, eu falei assim, não, eu tenho que assumir e tenho que cuidar desse time. Eu tenho que fazer com que esse time seja sólido o suficiente e que a gente cresça junto. E assim, eu falo, depois de 1 ano e meio que aconteceu essa questão da promoção, a gente está um time super unido, super bem, feliz, e que eu acredito que está todo mundo comprometido, que é o mais importante. Sim, né? bacana. Então, é muito interessante isso. Eu queria te falar, eu queria entrar na temática aqui da subrepresentação feminina na política brasileira, né? A mulher já é a maioria dos eleitores no Brasil, 52%. Mas a gente vê a participação da mulher na política, assim, 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados são ocupadas por mulheres. Em países, um comparativo entre países sul-americanos, a menor representação feminina nas casas parlamentares é do Brasil, a gente perde para os nossos irmãos aqui na América Latina. E aí, chegando em São Caetano do Sul, são 19 vereadores, sendo que... Qual que é a proporção? Até o último mandato, eram 19 vereadores e uma mulher. E 2020 melhorou, né? Em 2020, essa mesma mulher foi reeleita, e aí tivemos a nossa vereadora do Novo, e mais uma vereadora eleita pelo PSOL. Então, hoje, a gente já tem uma composição um pouco mais... Menos pior. Um pouco mais... menos triste mesmo, né? E assim, eu sempre falava, né, durante a campanha, eu falava assim, que as candidatas, elas tinham um papel fundamental de chacoalhar a opinião pública para isso, porque as pessoas, a média da população, eles não fazem ideia do que acontece na política. E eu falava assim para elas, olha, quando você chegar em alguém, você fala assim, você acha justo? Principalmente nas mulheres, eu acho, né? Eu falava assim, desperta essa curiosidade. Fala assim, você sabia que tem 19 cadeiras de vereador em São Caetano e só uma é mulher? Você não acha que a gente tem que ter mais representatividade na política? Será que é justo deixar apenas homens decidindo o que é melhor para a gente? Não seria mais justo a gente ter uma proporção pelo menos parecida com a da população? Né? E aí elas falaram que realmente ecoava, né? Porque era como um chacoalhão. A pessoa não sabe o que se passa lá, né? E assim, eu vejo agora com essa questão das escolas fechadas, né? Eu costumo dizer que as mães de crianças menores de 12 anos
são as heroínas da pandemia, porque realmente é uma situação muito difícil que a gente teve que se reinventar como mãe. Né? Eu tenho que aprender a fazer coisas que eu não fazia, eu tenho que aprender a ensinar coisas que eu nunca imaginei ensinar, eu tenho que ensinar para os meus filhos como se comportar num Zoom com 9, 8 anos, né? Então foi uma loucura. E aí o que eu vejo? Que as crianças e as mães um tanto ignoradas e são quem vão pagar o preço mais alto dessa pandemia. E eu vejo muito que a falta de representatividade na política das mulheres traz esse impacto, porque não tem ninguém olhando, não é problema deles. Então, assim, quando não é um problema seu, por que você vai se preocupar? Né? Agora, indo para buscar aqui solução, vamos mergulhar um pouquinho na origem do problema. Quais são esses fatores, quais são esses elementos que dificultam a entrada da mulher na política? Você consegue listar alguns para mim? Porque eu entendo que são fatores sociais, mas são questões também, como você estava falando no começo, da mulher acreditar que ela pode. Vamos falar um pouquinho. Tem campanha, né? Campanha no Novo ainda particularmente é mais difícil de fazer, porque a gente não usa, né, verba pública, então a mulher vai precisar pedir dinheiro, encontrar doadores. Tem a questão, imagino, né, que a gente escuta normalmente, abdicar ou abdicar de uma vida que ela é uma vida exclusiva e ela não é pública, para uma vida que vai ser pública, né, a sua privacidade muda. Depois, convencer dentro de casa, marido, filhos, família, né, ter uma situação financeira de vida que também te permita abrir mão, muitas vezes, de um salário, de um emprego estável, para arriscar uma eleição, você pode ganhar ou não ganhar, né? A questão partidária, de se sentir representada por aquela sigla, né? E às vezes a briga começa, né, a questão de gênero já é percebida dentro do próprio partido, não estou falando isso, não é o caso do Novo, mas em outros partidos você vê o fenômeno das candidaturas laranja, né, as candidatas laranja. Então, como é que você enxerga essas dificuldades que eu acho que é importante a gente sempre ter muito claro para iluminar aquela mulher que está querendo, que tem uma vontade, mas que ela enxerga um caminho muito tortuoso para chegar lá, né? Então... Eu vejo algumas situações. Eu acredito que a primeira faltam exemplos, né? Então, eu acho que a gente tem poucos exemplos de mulheres na política, muitos não são exemplos, então a gente não tem muito insumo em quem olhar e falar assim, nossa, essa pessoa me inspira. Então, eu acredito que a gente está agora começando a criar, né, essas figuras mais inspiradoras, mostrando que é possível ser uma pessoa comum, que é possível se engajar na política, que é possível, né? Então as pessoas têm essa distância muito grande, né, de política. Uhum. Eu acho que isso é uma das coisas. A segunda questão é o quanto que as mulheres, no geral, elas acham que elas não são capazes de fazer aquela tarefa, né? Tem até um dado que as mulheres fizeram uma comparação de um grupo de homens e um grupo de mulheres com uma vaga de emprego. Os homens, eles se inscrevem para essa vaga se eles atendem 30% do que é pedido. As mulheres, elas só se inscrevem se elas atendem 80% do que é pedido. Isso é uma pesquisa científica, né? E aí você fala assim, uau, realmente, a gente é um tanto assim. A gente se cobra a perfeição. A gente está constantemente buscando cursos, treinamentos, aperfeiçoamento, e a gente nunca tem muita certeza que a gente está pronta.
né? Então, tem esse componente da gente se entender um pouco mais e da gente se permitir se testar um pouco mais. E se alguma coisa der errado, nunca é o fim do mundo, né? Sempre dá para voltar atrás e sempre tem uma alternativa. E também tem a questão que eu vejo que pesa muito, é na divisão de tarefas entre homens e mulheres, né? É uma divisão muito desigual e eu acho que isso não é uma questão de classe social, eu acho que é uma questão cultural, que é muito difícil de você realmente ter uma divisão igual de tarefas. De repente, tem pessoas que realmente terceirizam, né, para um funcionário de casa, tal. Não é meu caso, né? Então, eu sei que essa é uma batalha constante dos homens entenderem que eles não são uma ajuda, mas que a responsabilidade também é deles. Então, é uma coisa que eu acredito que ainda vai demorar, talvez 1 ou 2 gerações, para ficar um pouquinho melhor, né? Então, eu vejo que é uma coisa que é comum, né, a toda a família, né, brasileira. E aí entra a questão de a mulher ter menos tempo, certamente, né? E ela se preocupa mais com essas questões e aí ela acaba não achando aquela caixinha para ela se dedicar aos projetos dela, né? Aos projetos para mudar um pouco, para se engajar. E a política, ela não é atrativa para as mulheres, né? É um ambiente que é tido como um ambiente hostil, como um ambiente difícil. E assim, de fato você vê que a política rege a nossa vida. Então eu acredito que se você é indignado, se você acha que está tudo errado na política, que não é possível, é um pouco de colocar no lugar do agente de mudança. Né? Então, se eu não concordo com tudo isso, o que eu tenho feito para que isso mude, para que isso seja melhor? Então, nesse momento, é o momento de você falar assim, opa, peraí, eu preciso ir lá para ser ouvida, né? E aí é o momento de encarar e se engajar, né? Se não formos nós, quem vai ser? Né? E eu tenho até a questão, aquela frase clássica do Marcel Van Hatten, que ele fala, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, eu me vejo muito nela, porque eu poderia estar vivendo em qualquer outro lugar do mundo, mas eu falo, eu não vou desistir do meu país, né? Então, se todo mundo que tiver a capacidade de produzir, que tem a capacidade de levar o Brasil para frente, for desistindo, o Brasil vai ser cada vez mais miserável. E não é esse Brasil que eu quero deixar para os meus filhos, eu quero deixar um país muito mais próspero. E aí, por isso que eu acho que a política vem para trazer mais prosperidade, trazer novas ideias, trazer uma nova linha de pensamento, uma nova forma de fazer política. Então, é nisso que eu acredito. Legal. Tati, me conta assim, como é que você vê? Você começou a falar, eu acho que eu até te fiz outra pergunta, mas o que muda na política quando mais mulheres ocupam poder? Uma frase da Bachelet fala, uma mulher na política muda a própria mulher. Muitas mulheres na política mudam a política. Então, você estava falando que né, aonde dá para a gente generalizar, aonde que a gente vê resultados positivos quando a gente tem mais mulher no poder? Eu acredito que quando as mulheres são maioria, primeiro que você tem políticas que são mais aderentes à maior parte das pessoas. Eu acredito que tem um olhar empático muito maior na questão de quem são as pessoas que realmente vão se beneficiar dessas ações, dessas leis que são criadas. Então, eu acredito que, de fato, quando a maioria quando a gente tiver muito mais presença feminina, a política vai mudar. Porque as mulheres elas são menos tolerantes à corrupção, as mulheres são mais práticas na resolução de problemas. Eu acredito que tudo isso vai dar uma agilidade, uma transparência muito maior no que a gente tem na política atualmente. Legal. E você, à frente do diretório, me conta como é que é a sua gestão, assim, quais são os pilares que embasam a sua atuação tocando o diretório, um diretório de sucesso, como a gente sabe, com os resultados aí das eleições de 2020.
Você tem aquele toque feminino também de construir pontes, Me conta um pouquinho da sua gestão como presidente do diretório, porque, pessoal, é o seguinte, você pode, como a Tati, né, ela entrou para a política, mas existem diversas formas e alternativas de você fazer a diferença na política, além daquela que é pedindo voto, né, que é se candidatar numa eleição. Então, presidir um diretório de um partido, estamos aqui com a Tati, que pode contar um pouquinho mais para a gente. Exato. Como eu comecei, acho que eu comentei no começo, que eu nunca tive vontade de me candidatar a algum cargo, mas sempre quis participar da política de alguma forma. Eu até brinco, né? Todo mundo fala assim, por que você não se candidata? Eu falo, quando eu me aposentar, eu vou me candidatar, porque eu devo estar nova ainda, então eu falei, aí dá pra gente brincar de política. Mas, por enquanto, eu estou cumprindo minha missão no serviço privado. Eu conduzo o diretório de uma forma muito transparente. Eu prezo muito pela questão da transparência, eu prezo muito pela questão dos combinados, né? Eu tenho muito aquilo que é combinado não sai caro. Se eu te prometer algo, você pode ter certeza que isso vai ser feito. Se eu achar que isso não é possível de ser feito, eu falo, isso não vai ser feito. Eu sei que isso vai te frustrar, eu sei que você vai ficar muito chateado com essa resposta, mas é um não, né? Então, eu acho que isso acaba criando um vínculo de confiança, né? Porque a gente vai solidificando esse trabalho. Eu tenho um relacionamento de muito respeito com os meus pares de diretório. Então, o Diretório Municipal de São Caetano não sou só eu ocupo essa função da presidência, mas tem mais 4 colegas que atuam no diretório junto comigo. Então, eu busco muito compartilhar com eles tudo o que acontece, como que nós vamos tomar as decisões, pesar sempre pontos de vista divergentes. Eu acho que isso é muito importante. Eu sempre busco muito ler as entrelinhas, né, de todos os cenários, e a gente acaba observando muito o comportamento humano. Eu falo que ser gestor de diretório é um pouco de MBA em gente, porque diferente de uma empresa que geralmente as pessoas são muito parecidas, né, elas são um tanto, elas ficam dentro de um certo padrão. Num diretório partidário, você reúne pessoas muito diversas de formação, diversas de vivência, diversas de idade e diversas de interesses. Então, porque muitas pessoas, você demora um pouco para entender qual que é o interesse dela por trás daquilo. E gerenciar tudo isso exige um conhecimento humano, né, de você conseguir reagir de forma a criar harmonia desse grupo, né? Então, eu acho que esse sempre é um desafio. Eu sempre prezo muito pela harmonia, né? Muito pela boa convivência das pessoas, para a gente ter uma convivência respeitosa, para a gente realmente sempre ver o copo meio cheio, né? E sempre puxar um pouco tipo assim, volta para a terra, né? Então, volta para o pé no chão. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas a gente precisa ter um monte de candidatos. Eu falo, não, a gente não precisa ter um monte de candidato, a gente precisa ter o candidato certo, né? Então, assim, às vezes, a gente tem que entender que um não hoje pode ser vários sims no futuro, e que, de repente, é um não que a gente não dá, a gente se arrepende, né? Então, essa coisa de construção de longo prazo é algo que a gente sempre precisa estar mirando e lembrando na condução desse grupo aí para chegar no objetivo. E tem isso, você lida com voluntários, assim como você exerce essa sua função de forma voluntária, todos os que trabalham no diretório do partido, nos diretórios do Partido Novo, são voluntários também, né? Então, até conjugar de agendas, né? Cada um tem uma vida profissional, cada um tem uma dedicação diferente e tem uma bagagem diferente, e aí quando senta para decidir, né, estratégias do partido, como você falou,
são grupos muito mais diversificados do que normalmente você tem times na empresa onde você trabalha, né? E é muito engraçado porque, assim, eu acredito que a questão da política, quando você vê que você tem o poder de transformação, mesmo que ele ainda seja pequeno inicialmente, quando você se dá conta desse poder, ele é viciante, né? Então, aí entra naquele ponto lá que o poder vicia, né, e você pode se perder no poder, porque, assim, você ter poder de mudar uma situação, você ter poder de pegar, vamos por uma coisa muito básica, né, você vê uma coisa errada no seu município, você poder ligar lá para a tua vereadora e falar assim, olha, eu preciso que você veja isso, e você ter certeza que ela vai ver porque vocês estão juntos no mesmo time, é incrível. É muito bom, não tem como falar que não é viciante. E aí, assim, a gente acaba aqui se cansando, obviamente, porque emocionalmente exaure bastante, exige muito da gente emocionalmente, ao mesmo tempo que a gente fica um pouco embriagado com essa possibilidade de ser o agente de mudança, dessa possibilidade de construir. Aí eu tenho até um colega meu que é dirigente também, ele fala assim, se eu pudesse, eu largava meu trabalho, só ficava cuidando do novo. Então, assim, porque é gratificante, é bom, é gostoso você sentir que você está num grupo de pessoas que são pessoas de bem, né, que querem construir e que têm, assim, a boa intenção de construir o cenário da mudança. Então, isso é muito legal. E como é que você acredita que os diretórios, que os partidos devem ou podem fazer para melhorar, para realmente exercerem a sua função como instrumentos de inserção da mulher na política, né? Porque é através dos partidos, né? Como é que você enxerga ações práticas aí? Eu sou uma pessoa que eu não acredito puramente em cotas, mas o que eu penso que às vezes você criar regras para que de certa forma obriguem ou puxem esse pensamento é importante, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu vi alguma determinação ou alguma tentativa de, não sei dizer se exatamente lei, mas de recomendar que tenham mulheres nos diretórios partidários. Porque no primeiro momento, se você só tem homens dirigentes, já é uma questão que, de certa forma, afasta as mulheres. E que, quando eu chamo de afastar, não é algo consciente, mas acaba que cria-se um ambiente que não é tão favorável à inserção feminina. Quando você tem uma mulher de dirigente, existe essa questão de prezar pela igualdade. Prezar pela igualdade quer dizer o seguinte, que eu tenho 10 dinheiros, eu vou garantir que esses dinheiros sejam partilhados independente da questão de sexo ou não, né? Então, tratar as mulheres de forma mais igualitária. Em São Caetano, para se ter uma ideia, do bolo do fundo partidário que os outros partidos receberam, pouco mais de 6% foi destinado às mulheres. Então, como competir como ter igualdade num cenário desse? É muito complicado. E eu vejo muito assim, que não tem mulheres dirigentes partidárias, é muito raro. Então, porque a mulher vê assim, não quero ser candidata, mas também não se vê como dirigente, eu acho que as mulheres têm que começar a participar dessa questão política. É um pouco que eu te falei, né? É que nem um time de futebol. Você tem que escolher e você tem que ir com ele, né? E você tem que lutar por ele, porque, assim, no Brasil, as coisas só mudam a partir dos partidos políticos. É a forma como a gente está organizado. Então, você participa de um partido, você participa dessas decisões, você participa das seleções de quem vão ser os candidatos daquele partido, como que eles vão receber os fundos, como que eles vão receber os recursos. Então, eu vejo que é muito importante a mulher estar inserida em todas essas camadas. Então, desde o diretório até ser uma mandatária. Legal.
Ô, Tati, queria a gente está caminhando para o final, mas eu queria te pedir umas dicas de literatura, ou filme, ou série, qualquer conteúdo que tenha te chamado a atenção nos últimos tempos e que esteja ligado à questão de, vou te pedir liderança feminina, né? Você é uma líder no teu trabalho, você é uma líder, mesmo não tendo desejado, você foi colocada na posição aí de líder do diretório, e essa questão da liderança feminina é também um ponto, é um ponto aí da nossa sociedade, né, de muitas vezes não entender que a mulher merece aquele espaço, né, e a importância das redes também, das redes de apoio, que vão ilustrando, trazendo referências e exemplos de mulheres que sim chegaram lá. Mas compartilha com a gente um livro, ou alguma série, alguma coisa que te chamou a atenção aí, que fale de liderança feminina. Eu li um livro recentemente que me marcou demais, que foi um livro muito fácil de ler e que realmente mostrou assim o poder que a gente carrega dentro da gente, que é o livro A Biografia da Michelle Obama. É um livro incrível, né? Eu não tinha tanta profundidade, mas o fato de você ter contato com os bastidores, né, de uma pessoa que não está ali na frente, mas está ao lado pela perspectiva dela e por tudo que o casal Obama carregou na política, eu acredito que foi algo muito interessante, é uma perspectiva bem interessante de como exercer a liderança. Bacana. Obrigada, Tati. Olha, acho que o nosso tempo deu, tem bastante conteúdo aqui. Quero te agradecer e te parabenizar por você estar há tanto tempo trabalhando engajada na política, na transformação e celebrando as vitórias também, né? Que isso é importante. Parabéns, estamos juntas e obrigada. Obrigada, Bel, eu agradeço a oportunidade. Eu realmente, desde que vocês lançaram o canal, desde que o Alfredo comentou da ideia de se fazer o canal, eu falei, nossa, gente, é incrível. O novo, eu acho que a gente tem feito coisas fantásticas, que a gente tem feito diferente, e isso é muito, muito legal, fazer parte. Eu acredito que no novo as mulheres se sentem mais valorizadas. Eu acho que é um partido um tanto muito igualitário do ponto de vista de sexo, vamos dizer assim, né, de gênero, né, então eu vejo assim que a gente tem muita abertura e que a gente vai construir coisas lindas daqui para frente. Que bom, estamos juntas. Obrigada, Bel. Obrigada a você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa com a Tati Santiago. Sigam lá no Instagram, ela é mãe de 2. Ou a Tati do Novo. A Tati do Novo. Tati do Novo 30 também tem. Ah, muito bom. A gente vai anotar aqui. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.